Então, boa noite, bem-vindo a todos. Hoje, então, nós vamos ter com Neemias a segunda parte da aula sobre Jesus em Jerusalém e também vamos fazer os exercícios. É isso aí. Com Olá, você, pessoal. Neemias. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Aqueles que eu ainda não cumprimentei. Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação sobre o documento 125, que é a viagem de Jesus a Jerusalém. Nós vimos uma parte desse documento na última quarta-feira e vamos continuar então hoje. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. E onde é que paramos aqui? Página que é? O livro de Urântia, documento 125, tópico 4. A gente terminou o tópico 3. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver. Eu queria ter que passar tudo. Bom, é daqui em diante. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, é o tópico 4, né? Página. Tópico Página. 4. Tá ok. Tá ok. Isso. Então, nós viemos até até esse tópico aqui, que é o tópico 3, né? Que quando José e Maria haviam chegado a Jericó e descobriram então que Jesus não estava nem no grupo das mulheres e nem no grupo dos homens. Para quem estava assistindo, né, a aula na quarta-feira, viu que a gente foi até esse ponto aqui e então eles voltam para Jerusalém à procura de Jesus. Então, nós vamos iniciar do tópico 4, que é o primeiro e o segundo dia no templo. Nesse meio tempo, Jesus havia permanecido no templo durante a tarde, ouvindo as discussões e desfrutando de uma atmosfera a mais quieta e decorosa, pois as grandes multidões da semana da Páscoa tinham já praticamente desaparecido. Nós sabemos que essa viagem que eles fizeram a Jerusalém foi numa época da festa da Páscoa. E a cidade de Jerusalém fica superlotada nessa época, né? A festa da Páscoa é a que mais traz pessoas até Jerusalém. Existem outras festas também, né? Que a gente sabe, de tabernáculos, a festa da colheita, né? Que é a de Pentecostes. Então, tem várias festas, mas a festa da Páscoa, que comemora a fuga de Israel do Egito, né, na época que eles foram libertados da escravidão lá por Moisés. Então, toda vez que chegava nessa data, eles comemoravam a festa da Páscoa, que é a festa da comemoração da passagem da fuga do Egito. Então, era a festa mais famosa. Só que depois que passou toda aquela semana da Páscoa, eles haviam chegado, José e Maria haviam combinado de voltar para Nazaré no primeiro dia da semana, que seria no domingo, né? Então, o pessoal que já tinha vindo para a festa da Páscoa, a maioria já estava indo embora também. Então, o templo já estava mais vazio, já não estava, né, aquele movimento todo da semana da Páscoa. Então, a cidade já estava bem mais tranquila, as multidões já tinham ido embora. Depois da conclusão das discussões da tarde, de nenhuma das quais Jesus havia participado, ele partiu para Betânia, chegando exatamente na hora em que a família de Simão fazia-se pronta para tomar a refeição da noite. Então, recapitulando um pouco, não sei se todos que estão aqui estavam na última quarta-feira, o contexto que nós estamos aqui é de que José e Maria haviam partido nesse domingo de manhã para voltar para Nazaré, junto com a caravana. José
achou que Jesus estivesse vindo no grupo das mulheres, porque ele tinha feito a viagem de ida junto com as mulheres. E Maria achava que Jesus estivesse indo no grupo dos homens. Por quê? Afinal, Jesus tinha passado pela consagração e agora já era um cidadão consagrado, né? Um cidadão de Israel. Então, naturalmente que ele agora viajaria com os homens. E um ficou esperando que Jesus estivesse com o outro, e o outro esperando que Jesus estivesse com um. E quando chegaram lá em Jericó, depois de ter praticamente viajado quase um dia inteiro de viagem, né, de caminhada, quando os dois grupos, o grupo das mulheres e o grupo dos homens, se encontraram, descobriram que Jesus não estava lá. E aí eles então partem de volta para, na verdade, não no mesmo dia, porque já estava anoitecendo, então eles tiveram que passar uma noite em Jericó para de manhãzinha eles partirem para Nazaré. E eles foram para partirem para Jerusalém. E eles foram naturalmente que apressados e chegaram antes do fim do dia. Então no mesmo dia eles começaram já a procura por Jesus. E nesse meio tempo Jesus, enquanto o povo estava viajando, a caravana estava voltando para Nazaré, nesse meio tempo Jesus estava então lá no templo. Ele tinha descoberto lá um local onde havia as discussões. Vários doutores da lei, vários estudiosos da lei se encontravam nesses grupos para poder discutir. E ele gostou muito daquilo, né? Em vista de tudo que ele tinha visto no templo, sacrifício, tudo aquilo que tinha deixado ele bem assustado, ali era um lugar onde ele se sentiu bem, onde ele podia ouvir as explicações dos escribas, dos fariseus e dos estudiosos da lei, e só que até esse momento ele não tinha participado, ele não tinha feito nenhuma pergunta. Mais para frente ele vai começar então a fazer perguntas, e ele aparentemente não se lembrava de que tinha que ir embora, né? Que os seus pais provavelmente já tinham partido, porque ele sabia que estava tudo acertado, que às 10 da manhã o grupo iria se reunir e eles iriam partir. Jesus ignorou isso e foi para o templo, né? E aí, esse primeiro dia, primeiro e segundo dia, ele não fez nenhuma pergunta. Continuando, então, o próximo parágrafo diz assim: antes da aqui diz que nesse primeiro dia, né, ele foi para a casa de Simão à noite. E então os amigos dele, que eram Lázaro, Marta e Maria, que ele tinha feito amizade com esses três jovens, eram filhos de Simão. Então esses três jovens ficaram cheios de alegria quando receberam Jesus, né? Também é estranho que Simão nem perguntasse a Jesus, né? Cadê seus pais, né? O que aconteceu? Por que você está sozinho? Mas foi assim que aconteceu. E ele foi bem recebido. Ele chegou próximo da hora do jantar, mas ele pouco conversou e ele preferiu ficar sozinho. Ele estava com a mente cheia né, de pensamentos sobre tudo que havia presenciado lá no templo e agora também sobre o que ele havia escutado nessas conversas, nessas discussões lá no templo. E ele então passou a noite ali, boa parte da noite no jardim, meditando. Esse mapa que eu fiz aqui era para a gente ter uma ideia da distância entre o templo de Jerusalém e a tumba de Lázaro. A tumba de Lázaro hoje é um local de visitação. Então, eu não sei dizer com certeza se é o verdadeiro local, né, da tumba de Lázaro. Mas sabendo que Betânia era uma cidadezinha muito pequenininha, um vilarejo que ficava ali nas proximidades de Jerusalém, então não há como errar muito ali do local da tumba de Lázaro, porque é ali, em algum lugar dentro de Betânia. E aí, então, mesmo que não seja nesse local exato, é nessas proximidades aqui. E Jesus, então, tinha que toda vez que ele ia para o templo e voltava, ele dormia na casa de Lázaro e voltava para o templo durante o dia. Também é importante ressaltar que
hoje o local é tumba de Lázaro, mas de acordo com o livro de Urântia, esse túmulo ficava no quintal ali, na propriedade de Lázaro. Então ele morava, o túmulo onde ele foi enterrado era dentro da sua própria propriedade. E então a gente sabe que é tudo muito próximo. Então vamos considerar que o local onde Jesus ia para dormir era essa distância aqui, em torno de 2 quilômetros, né? Aqui, uma linha reta que o Google traçou, deu 2,11 quilômetros. Então, não era uma distância longa, né? Ele percorria apenas de 2 quilômetros em média. Talvez um pouco mais, porque é óbvio que ele não vinha assim nessa linha reta aqui, né? Ele passava por alguma trilha que cruzava o Monte das Oliveiras. Então, ele saía de Jerusalém, passava pelo Monte das Oliveiras e ia para a casa de Lázaro. Continuando então, no dia seguinte, logo bem cedo, Jesus já estava de pé a caminho do templo. Parou no Monte das Oliveiras e as lágrimas derramaram-se dos seus olhos por causa da vista que contemplava. Um povo espiritualmente empobrecido, tolhido pelas tradições e vivendo sob a vigilância de legiões romanas. Bem cedo pela manhã, Jesus encontrava-se já no templo, com sua mente pronta para tomar parte das discussões. Então, esse era o sentimento de Jesus. Tão jovem já, mas ele tinha esse sentimento porque ele estava em Jerusalém, né? Como eu disse na última aula, Melquisedeque começou a sua missão ali naquele lugar. Melquisedeque criou uma aldeia, né, em torno da sua escola, da sua igreja e da religião que se formou ali, e ele treinou discípulos, e esses mensageiros foram enviados para o mundo todo para ensinar sobre o Pai Universal. E tudo começou ali, a aldeia de Salém, que depois virou, né, a cidade de Jerusalém. E tudo foi criado, a nação judaica, inclusive, Jerusalém, todo o povo judeu, nasce dali, né? De um dos discípulos de Melquisedeque, que foi Abraão. E Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e desses filhos surgiram então as 12 tribos de Israel, e depois a que mais se destacou foi a tribo de Judá, que dá origem aos judeus, né? E aí, Jesus, então, vendo o seu povo, a cidade, que era para ser o símbolo, né, da missão de Melquisedeque, o símbolo, o local onde estava o templo, que era o templo dedicado ao Pai Universal. Então, e ele vê que tudo ali estava fora do lugar, né? Um povo espiritualmente empobrecido, preso ali, né, por tradições sem sentido, e além de tudo, ainda escravo, não escravo totalmente, nesse sentido, mas vivendo ali sob o jugo romano, tendo que pagar impostos a Roma, além de todas as exigências da própria religião judaica, ainda tinha a opressão romana. Então, Jesus certamente ficou triste de ver o seu povo, sua nação, a nação que foi criada para que ele pudesse vir, né, passando por aquela situação. E talvez seja isso que tenha feito com que ele se emocionasse ali e as lágrimas tenham derramado de seus olhos. E aí ali ele começa já a criar dentro de si o desejo de um dia libertar esse povo. Não economicamente ou materialmente, né, como ele realmente não fez, mas libertar espiritualmente. Ali começa já nascer no coração dessa criança. Ele apenas com 12 anos, ele já começa a criar dentro de si esse plano. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, como isso fica bem claro quando eles partem de Jerusalém, né? E ele fala que um dia eu voltarei. Mas, sem spoiler, vamos chegar lá. Enquanto Jesus, então, ele passou o primeiro dia no templo, foi para a casa de Simão, que é o pai dos filhos Lázaro, Marta e Maria, e no outro dia foi para o templo. Enquanto isso, José e Maria também já tinham levantado bem cedo e já
começaram a procurar por Jesus. Eles, no dia anterior, na segunda-feira, agora nós já estamos na terça-feira, né? A viagem deles de volta começou no domingo. José e Maria chegaram em Jericó no domingo à noite, esperaram então passar a noite, voltaram na segunda. Chegaram na segunda ainda durante o dia, procuraram bastante, mas logo anoiteceu e eles, então, na terça-feira de manhã, eles já estão bem cedo, continuaram a sua procura, procurando pelo menino Jesus, né? Primeiro, eles se apressaram a ir até a casa de seus parentes, onde se tinham alojado com a família durante a semana da Páscoa. Todavia, ficou claro o fato que ninguém havia visto Jesus. Depois de procurar o dia inteiro sem encontrar sequer um vestígio dele, voltaram para a casa de seus parentes para passarem a noite, né? Na segunda conferência, ou seja, o segundo dia de Jesus no templo, Jesus tinha ousado fazer umas perguntas e participara de uma maneira muito surpreendente das discussões no templo, mas sempre de um modo consistente com a sua juventude. Era um garoto de 12 anos, né? Com toda a sua curiosidade e fazendo perguntas. Algumas vezes as suas perguntas incisivas eram um tanto embaraçosas para os doutos professores da lei judaica, mas ele evidenciava um tal espírito de honestidade cândida, combinada a uma fome evidente de conhecimento, que a maioria dos professores do templo se viu disposta a tratá-lo com toda a consideração. Então, a grande maioria via a honestidade nas palavras de Jesus. E por mais que aquilo às vezes pudesse parecer uma ousadia daquele jovem, eles, né, a grande maioria se viu disposta a tratar ele com consideração. Em algum momento isso até mudou, né? Porque você, mas espera aí, quem disse que você pode estar aqui, né? Bom, quando, no entanto, ele presumiu perguntar sobre a justiça que seria condenar à morte um gentil bêbado que havia vagado pelo lado de fora da Praça dos Gentios e que inadvertidamente entrara nos recintos proibidos e reputadamente sagrados do templo, um dos mais intolerantes professores ficou impaciente com as críticas implícitas do jovem e, olhando furiosamente para ele, perguntou: quantos anos tinha? Jesus respondeu: 13 anos, menos pouco mais de 4 meses. Ou seja, ele tinha 12, faltava 4 meses para completar 13. Então retomou o professor agora irado: por que estás aqui, desde que não tens a idade de um filho da lei? Porque, de acordo com a lei, o jovem, ao completar 13 anos, então seria consagrado como um cidadão de Israel. Mas Jesus, por ter concluído seus estudos um ano antes, aos 12, então ele foi ele foi levado até Jerusalém para ser consagrado, porque era assim, né? As crianças concluíam a escola e eram levados a Jerusalém para passar pela cerimônia da consagração. Jesus tinha terminado um ano antes e foi consagrado então um ano antes. Um ano antes não, né? Faltava 4 meses, mas ele já havia terminado os seus estudos lá em Nazaré. Então, você, por que você está aqui se você não tem a idade de ser um filho da lei? Que a idade seria 13. E quando Jesus explicou que havia recebido a consagração durante a Páscoa e que era um estudante das escolas de Nazaré, que tinha completado seus estudos, os professores, em um acorde único, retorquiram com ironia: deveríamos ter sabido, ele é de Nazaré. Então, Nazaré não tinha uma boa fama, né? Então, era até costume falar assim: há algo bom que venha de Nazaré? Era um ditado que se falava. Então, eles ainda até foram irônicos, assim: a gente deveria saber, ele é de Nazaré, por isso. Nazaré acontece de tudo, né? Mas o líder insistiu que Jesus não devia ser inculpado se os dirigentes da sinagoga em Nazaré tinham-no efetivamente graduado, quando ele tinha 12 anos de idade em vez de 13. E não obstante vários dos seus caluniadores haverem abandonado o local, a regra era de que o jovem devesse participar sem ser perturbado, como um aluno nas discussões do templo. Então, no final das contas, aqueles que estavam mais irritados saíram, e aí então foi permitido que Jesus continuasse. Afinal, ele já havia sido consagrado, né?
Quando terminou esse seu segundo dia no templo, novamente Jesus foi para Betânia passar a noite. E novamente ficou no jardim para meditar e orar. Evidentemente, a sua mente estivera preocupada na contemplação de problemas graves. Né? Imagina ele já pensando, né? Como é que vamos mudar tudo isso, né? O que fazer para convencer eles de que está tudo errado, que Deus não é isso que eles pensam, né? Deus não é esse Deus irado, vingativo, que exige sacrifício, que determina a morte, porque um gentil entrou no templo, porque estava bêbado, né? Inadvertidamente entrou no templo e aí é condenado à morte por isso. Então ele queria que eles soubessem, né? Mas como fazer isso? E ele era só um jovem de 12 anos. Então, passou a noite ali, né, com todas essas preocupações. No terceiro dia de Jesus, com os escribas e os professores no templo, testemunhou a reunião de muitos espectadores que, havendo ouvido falar desse jovem da Galileia, vieram para usufruir da experiência de presenciar o jovem confundir os homens sábios da lei. Bom, a notícia correu rápido, né, em pouco tempo. Já tinha muita gente sabendo que tinha um garoto de 12 anos que fazia perguntas difíceis e que os homens, os sábios da lei, não estavam conseguindo responder suas questões. Inclusive, nesse terceiro dia, Simão, o pai de Lázaro, né, veio com Jesus até Betânia para ver porque provavelmente ele também ficou sabendo dessa notícia. Então, Simão acompanhou Jesus até o templo e durante esse dia, José e Maria continuaram a sua procura ansiosa por Jesus, indo mesmo por várias vezes até o templo, mas nunca pensando em escrutinar os vários grupos de discussões, embora houvessem tido a impressão, em determinado momento, de terem ouvido a voz fascinante dele à distância. Imagina, eles passaram perto, né, de encontrar Jesus. Houve um momento em que, assim, parece a voz de Jesus, mas estavam tão concentrados em procurar pelo garoto, e eles nunca imaginavam que Jesus pudesse estar ali. E eles falaram assim, eu tenho coisa mais importante a fazer do que ir atrás desses boatos aí, do que está acontecendo nesses lugares aí, nessas salas de discussões. Ou seja, o nosso filho está perdido, eu tenho que procurar Jesus, eu não vou atrás dessas histórias de que tem um jovem, né, conversando. Eles não associaram, né, que fosse Jesus. De certa forma foi bom, porque Jesus continuou com a sua experiência lá de discutir com esses doutores, né? Antes que o dia houvesse terminado, toda a atenção do principal grupo de discussão do templo estava focalizada nas perguntas feitas por Jesus. Entre as suas muitas perguntas estava, primeiro, o que realmente existe no Santo dos Santos atrás do véu? Na última aula eu comentei sobre isso, falei sobre o tabernáculo, né? Quando Moisés estava tentando tirar o povo de Israel do Egito, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, eles ficaram ali aos pés do Monte Sinai, e Moisés teve dificuldade de tirar o povo ali do pé do Monte Sinai, porque eles não queriam sair dali, porque ali estava, né, na crença deles, Deus, Yahvé, né, Jeová, morava ali, no cume do Monte Sinai. Então, eles tinham essa resistência de sair dali. Então, Moisés criou o tabernáculo, e ele criou um lugar lá na frente, né, que ele chamou de Santo dos Santos. Esse local era protegido por um véu, as pessoas não viam o que tinha lá dentro do Santo dos Santos. Eles não sabiam o que tinha lá. Ninguém entrava lá senão só o sacerdote. Na época era Arão, né? O sacerdote Arão. E aí, dentro desse lugar de Santo dos Santos, Moisés colocou a Arca da Aliança, que é aquele baú que tinha, né, na tampa dele tinha 2 querubins em que as asas se tocavam. Tem muitas imagens na internet que reproduzem como era a Arca da Aliança.
tinha também a tábua dos 10 mandamentos e tal. Então, Moisés ensinou ao povo que ali era o lugar, o Santo dos Santos era o lugar onde Deus iria habitar. E havia um incenso que queimava 24 horas, que o fogo nunca podia apagar. Então, com isso, Moisés conseguiu tirar o povo dali, da região do Sinai. Porque para onde eles iam, agora eles poderiam levar o tabernáculo. E onde esse tabernáculo fosse montado, então Deus estaria ali, naquele local, o Santo dos Santos. Muito tempo depois, quando Salomão construiu o templo, agora não era mais uma tenda, né, um tabernáculo de tenda, mas agora era um templo. E Salomão construiu realmente um templo enorme, suntuoso. Mas lá no templo tinha também esse local, o Santo dos Santos. E era protegido por um véu. Então, para quem entrava no templo, não sabia, não via o que tinha depois do véu. E uma das curiosidades de Jesus era: o que realmente existe no Santo dos Santos, atrás do véu? O que tem lá? Ora, era a Arca da Aliança, né? Com as tábuas da lei, aquilo, né, que Moisés havia colocado no tabernáculo. Mas que só os sacerdotes tinham acesso. Então, Jesus começou a duvidar. Acha mesmo que Deus pode habitar uma construção criada por seres humanos, né? Ou seja, você acha mesmo que Deus mora ali atrás daquele véu? E essa foi uma pergunta que cutucava, né, esses sábios ali. O que realmente existe no Santo dos Santos? Essa foi uma das perguntas. Outra pergunta: por que as mães em Israel deviam ser segregadas dos adoradores masculinos do templo? Existia, pela lei de Moisés, de que a mulher não podia entrar no recinto principal do templo. Havia uma praça onde ficavam as mulheres, havia uma outra praça onde ficavam os gentios, que eram os estrangeiros. Somente homens judeus podiam entrar nesse local mais sagrado, por assim dizer, do templo. E quando Jesus foi participar da cerimônia de consagração, ele teve que se despedir da sua mãe. A mãe dele foi para a Praça das Mulheres, enquanto só ele e José podiam entrar. E ele falou assim: por que minha mãe não pode me acompanhar? Ele ficou muito chocado com isso, né? Na mente dele não havia diferença nenhuma entre um homem e uma mulher. Por que ela é segregada apenas por ser mulher, né? Jesus então questiona os sábios da lei nesse sentido. Por que as mulheres ficavam separadas e por que só os homens podiam entrar no templo? Outra pergunta que Jesus fez: se Deus é um pai que ama seus filhos, por que toda essa matança de animais para ganhar o favor divino? Jesus pegou pesado. Teriam os ensinamentos de Moisés sido mal interpretados? E aí? Né? Essa discussão Jesus já havia tido com o seu pai, quando ele disse assim: pai, não é possível que Deus me ame menos que o Senhor me ama. Porque assim, eu sei que eu posso errar perante o Senhor, mas jamais o Senhor vai despejar sua ira em cima de mim, porque eu sei que o Senhor me ama. Quanto mais Deus me ama muito mais. Então Jesus traz essa questão para os sacerdotes, para os sábios ali, né, os doutores da lei, dizendo assim: se Deus é um pai que ama seus filhos, por que ele exigiria então essa matança de animais? Porque, de acordo com a explicação da lei judaica, era que Deus, ele, para controlar a ira de Deus, né, você tinha que fazer o sacrifício, porque esse sacrifício, então, essa carne ali queimada, essa fumaça que subia aos céus, é agradável às narinas do Senhor, e Deus ficava feliz com aquilo, e aí então perdoava, aplacava a sua ira e perdoava os pecados. É isso que era ensinado. E aquilo ali não fazia sentido nenhum na mente de Jesus. Então ele traz essa questão aí. Por quê, né? Se Deus é um Deus que ama, por que ele exigiria a matança de animais, né? Outra pergunta: se o templo é dedicado à adoração do Pai no céu, é coerente permitir a presença daqueles que estão empenhados em meras trocas seculares e no comércio? Ou seja, se o templo é a casa de Deus, é um local sagrado,
Por que se permite fazer negócios ali dentro? Por que se tornou um local de venda, né? Virou uma feira. Era mercadores vendendo animais para o sacrifício, cambistas que ficam ali trocando as moedas, porque a pessoa que entra no templo, ela pode até trazer seu animal para o sacrifício, mas muitas vezes esses animais que as pessoas traziam eram recusados, porque passava por uma espécie de fiscalização antes de entrar no templo. Porque Moisés disse lá no passado, na lei, que o animal não podia ser coxo, não podia ser cego, não pode ter uma mancha. Qualquer defeito era motivo para que esse animal fosse recusado para o sacrifício. Então, para resolver isso, eles vendiam animais dentro do templo. Só que a pessoa que chegou no templo e não trouxe animal, ou seu animal foi retido na entrada, então ele tem que comprar um animal dentro do templo. Muitas vezes ele viajou longe, de uma cidade distante, ele não vai estar em Jerusalém e deixar de fazer o sacrifício, né? Então ele tinha que comprar um animal dentro do templo. Só que para comprar qualquer coisa dentro do templo, ele precisava ter a moeda do templo. E para ter a moeda do templo, então ele tinha que fazer o câmbio, fazer a troca. Só lá dentro do templo é que tinha então essa moeda exclusiva. Só ali a pessoa já perdia dinheiro, porque ele trazia a moeda normal, né? Comércio normal, chegava ali, tinha que trocar pela moeda do templo, já perdia no câmbio, depois ia comprar um animal ali dentro, era mais caro do que lá fora, naturalmente. Então, tudo isso era uma indústria, né? Dos sacerdotes ali, para poder explorar a religião, né? A crença daquelas pessoas para ganhar dinheiro. Essa era a grande verdade, como nós vemos acontecer ainda nos dias de hoje, né? Muito comércio dentro dos templos. E Jesus, então, levanta essa questão. Olha, se o templo é dedicado à adoração do Pai, por que é permitido que se torne uma feira de negócio, de comércio, né? Uma bagunça? Até mesmo as cortesãs viviam ali, né? Utilizando aquele lugar de muita movimentação para poder negociar seus serviços, né? Então Jesus ficou realmente chocado com o que acontecia no templo. Tanto que lá no futuro, a gente já, para quem já leu todo o livro, conhece essa parte que Jesus, em uma de suas visitas lá, no último discurso, na verdade, ele expulsa os animais do templo, ele abre os currais e vai espantando os animais, vai tangendo os animais para fora, e isso causou um choque, né, para os sacerdotes. Porque você olha, esse cara está atrapalhando o nosso negócio, né? Ou a gente acaba com ele, ou ele vai acabar com a gente. Bom, mais uma pergunta que Jesus levantou foi: o esperado Messias será um príncipe temporal a assentar-se no trono de Davi, ou irá ele funcionar como a luz da vida para o estabelecimento de um reino espiritual? Porque essa era a crença dele. Jesus já levanta a bola ali dessa diferença, né? Porque Jesus já tinha essa ideia de que o Messias esperado era um libertador espiritual. Mas a crença deles é que esse libertador seria material, que deveria destruir Roma, retomar o poder, assentar-se no trono de Davi e restabelecer aquele trono de grandeza e de poder e de glória da época de Davi e Salomão. Essa era a ideia, né? Que o povo tinha. E Jesus, então, uma das perguntas que ele faz é essa. Naturalmente, o que eles iriam responder, né? Eles não tinham resposta para isso. E durante todo o dia, aqueles que o escutaram maravilharam-se com essas perguntas. E ninguém ficara mais atônito que Simão, né? O pai de Lázaro. Durante mais de 4 horas, esse jovem de Nazaré pressionou os instrutores judeus com perguntas que instigavam o pensamento e que sondavam os corações. Ele fazia poucos comentários sobre as respostas dos mais velhos. Passava o seu ensinamento por meio das perguntas que fazia. O terceiro dia no templo. A gente continuando, né? Estávamos já no terceiro dia. Com a frase hábil e sutil de uma pergunta, ao mesmo tempo desafiava o ensinamento deles e sugeria o seu próprio.
Ou seja, com a própria pergunta ele já, né, estava inserindo um novo ensinamento. Pelo seu modo de formular uma pergunta, havia uma atraente combinação de sagacidade e de humor que o tornavam querido até mesmo por aqueles que mais ou menos se ressentiam da sua juventude. Ele era sempre eminentemente justo e cheio de consideração, pelo modo como fazia as perguntas penetrantes. Nessa tarde memorável no templo, Jesus demonstrou aquela mesma relutância em tirar vantagem injusta de um oponente, coisa que caracterizou toda a sua administração pública subsequente. Enquanto jovem e mais tarde como homem, ele parecia estar totalmente isento de todo o desejo egoísta de vencer uma discussão, para experimentar meramente um triunfo lógico sobre seus semelhantes, estando interessado supremamente apenas em uma coisa, em proclamar a verdade perene e assim efetuar uma revelação mais completa do Deus eterno. Então, se não era uma intenção de apenas ganhar uma discussão, né, de ter razão, era mais o desejo mesmo de transmitir a verdade e de fazer com que algo pudesse ser compartilhado com aqueles doutores da lei, porque é provável que eles também tivessem essas dúvidas, porque eles não tinham essas respostas, mas eles tinham a lei como, né, fonte, e mesmo muitas coisas não tendo lógica, aquilo era aceito como verdade. E Jesus, então, estava ali mostrando que tinha coisas ali que não eram coerentes com a verdade. Quando o dia terminou, Simão e Jesus dirigiram-se para Betânia. Durante a maior parte do caminho, o homem e o menino permaneceram em silêncio. De novo, Jesus parou no cume do Monte das Oliveiras, mas enquanto via a cidade e o seu templo, Jesus não chorou. Apenas inclinou a sua cabeça em uma devoção silenciosa. Depois da refeição da noite em Betânia, novamente ele declinou-se de juntar-se ao círculo feliz. Em vez disso, indo para o jardim, lá se demorou noite adentro, empenhando-se em vão em encontrar algum plano definido de abordagem da questão do trabalho da sua vida, de como decidir o que de melhor fazer para revelar a seus irmãos espiritualmente cegos um conceito mais belo do Pai Celeste. E desse modo, libertá-los da sua terrível servidão à lei, ao ritual, ao cerimonial e à tradição obsoleta. Mas nenhuma luz clara veio ao jovem buscador da verdade. Ele realmente era jovem, né? Essas questões ele só conseguiu resolver de vez muito tempo depois, né? Logo depois do batismo é que ele então consegue montar um plano de como ele iria atuar para levar essa mensagem. Depois desse evento aqui, pouco tempo depois, ele acabou perdendo o pai e ele se concentrou então a vida de cuidar dos seus irmãos, de sua mãe, e ele não teve tempo para lidar com essas questões. Ele só voltou a lidar com isso depois que Tiago já estava adulto e teve condições de assumir a família como chefe da família. Então Jesus pôde sair e aí ele começa então a planejar o seu ministério público. Mas aqui, nesse dia já, ele já estava pensando nisso, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou abordar? Como que eu vou revelar a verdade do Pai Universal? Né? Como é que eu vou libertar esse povo dessa servidão à lei, desses rituais, tantas cerimoniais e tradições que não têm sentido? Então, sua cabeça estava fervilhando. Bom, próximo dia no templo, quarto dia no templo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Estou indo muito rápido. Só a questão ali, Neemias, que eu queria perguntar para você sobre
os israelitas, né, os judeus, né, e mais palestinos, etc. É, toda essa gente de mistura de tradições diferentes, assim, na sua maioria, aqueles que não são cristãos, eles esperam ainda um Messias que vá materialmente ajudá-los e não a mostrar as verdades eternas, mas num sentido muito assim, terreno mesmo. É esse Messias que eles esperam, uma Mashiach? Então, eu não tenho uma ideia clara hoje de qual é o pensamento judeu hoje, que tipo de Messias eles esperam nos dias atuais. Eu tenho a impressão que essa espera ao longo desses anos todos, as coisas foram mudando, né? Eu tenho essa impressão, porque 2000 anos se passaram depois de Jesus e não é possível que eles estejam pensando nesse Messias como eles pensavam na época. Na época eles estavam dominados por Roma, né? Eles estavam subjugados, eles não tinham soberania alguma. Eles eram um povo que, em tese, não eram escravos de Roma, os romanos não escravizavam, eles apenas cobravam impostos. Mas eu entendo que naquela época eles esperavam um Messias que fosse um libertador político, né? Alguém que destruísse Roma e restabelecesse o trono de Israel. Eu não sei se hoje eles têm esse mesmo pensamento de esperar que surja um Messias que vá. Até porque Israel hoje é soberano, tem a sua nação de volta, tem o seu próprio governo, né? Tem soberania no seu território. E eu não sei se o pensamento deles é o mesmo. Mas o fato é que eles não aceitaram Jesus como Messias e continuaram todo esse tempo esperando. Mas eu confesso que eu não sei hoje que tipo de Messias o povo judeu hoje espera. De verdade, eu não sei. Se alguém tem alguma informação melhor sobre isso, né, puder compartilhar. Eu não sei exatamente o que tipo de Messias eles esperam hoje, de fato. Obrigado. Mais alguém? Então vamos lá. Vamos continuar. O quarto dia no templo. Né? Estranhamente, Jesus encontrava-se esquecido dos seus pais terrenos. Né? Estava tão focado naquilo e a cabeça dele estava tão, né, fervilhante com todos esses eventos, esses acontecimentos, e parece que ele se esqueceu de que, pô, meus pais foram embora no domingo, né? E então ele passou domingo, segunda, terça, já era quarta-feira, quarto dia no templo, né? E ele parecia não se lembrar disso. Ou se ele se lembrava, ele talvez não se preocupasse, no sentido de que, em algum momento tudo vai se resolver. Como ele disse para sua mãe depois, né? Eu estava só fazendo a vontade do meu pai. Né? Então, estranhamente, Jesus encontrava-se esquecido dos seus pais terrenos. Mesmo no desjejum, quando a mãe de Lázaro observou que os seus pais deviam estar em casa naquele momento, você, seus pais já devem estar em Nazaré nessa hora, né? Porque já é quarta-feira. Jesus não pareceu compreender que eles deveriam estar, de algum modo, preocupados por ele haver ficado para trás. Ele estava confiante, né? Confiava demais no Pai, Pai Celestial, e não tinha nenhuma preocupação nesse sentido. Novamente, Jesus caminhou até o templo, mas não parou para meditar no topo do Monte das Oliveiras. Durante as discussões da manhã, grande parte do tempo foi devotada à lei e aos profetas. E os instrutores ficaram espantados por Jesus estar tão familiarizado com as Escrituras, tanto em hebreu quanto em grego. Todavia, estavam mais estupefatos com a sua pouca idade do que com seus conhecimentos da verdade. O que os assustava é que, assim, como pode um jovem com apenas 12 anos, né, e vindo de Nazaré,
ter tanto conhecimento assim das Escrituras. E realmente Jesus era um fenômeno, né? Nas palestras da tarde, mal haviam começado a responder a sua pergunta relacionada ao propósito da prece, quando o líder convidou o jovem a adiantar-se e, assentando-se ao seu lado, instou-o a falar sobre a sua própria visão a respeito da prece e da adoração. Olha só que oportunidade, né? Entre todos esses dias aí, era a primeira vez que alguém realmente dava a ele a palavra. Assim, então tá bom, fale-nos você, a sua visão. O que que você entende? A sua visão sobre a prece e a adoração. Então era o momento em que Jesus tinha a oportunidade de falar. Na noite anterior, voltando agora, né, nossa história para José e Maria, os pais de Jesus haviam ouvido falar sobre um estranho adolescente que tão primorosamente argumentava com os comentadores da lei, mas não lhes ocorrera que fosse o seu filho. Ou seja, já estava correndo essa notícia, né, pela cidade toda de que tinha um jovem, um adolescente, que estava tirando os doutores, né, da lei lá confundindo, né, os doutores da lei. Mas eles estavam tão concentrados em procurar Jesus que eles não deram muito ouvido a isso. Haviam decidido ir até a casa de Zacarias, pois pensavam que Jesus poderia ter ido até lá para ver Isabel e João. Por quê, né? Era lógico pensar isso. Pô, João é primo de Jesus. Então, assim, Zacarias e Isabel eram os parentes deles ali na cidade. No caso de Jesus ficar sem um lugar para ir, de repente seria o primeiro lugar que ele procuraria, né? Porque ele já sabia de João, já conhecia João. Pensando que Zacarias pudesse talvez estar no templo, pararam lá a caminho da cidade de Judá. Cidade de Judá é Belém, né? A cidade onde Jesus nasceu. Então, antes deles irem para Belém, eles passaram no templo. Assim, vamos ver se Zacarias talvez possa estar no templo. Zacarias era um sacerdote e tinha os dias em que ele ficava a serviço lá, né? No templo. E aí eles passaram lá. E passando pelas praças do templo, imaginai a surpresa deles e o seu assombro quando reconheceram a voz do jovem desaparecido e o viram assentado entre os instrutores do templo. José ficou incapaz de falar, mas Maria deu vazão à sua emoção, por tanto tempo contida, de medo e ansiedade. E correndo até o jovem, agora de pé, para saudar os seus pais atônitos, ela disse: Meu filho, por que nos trataste desse jeito, desse modo? Já faz mais de 3 dias que o seu pai e eu procuramos desesperadamente por ti. O que te deu para nos abandonar? Foi um momento tenso. Todos os olhos estavam voltados para Jesus, para ouvir o que ele diria. O seu pai olhou para ele em reprovação, mas sem nada dizer. Deve ser lembrado que era de se esperar que Jesus fosse como um jovem crescido. Ele havia acabado a escola regular de um menino, havia sido reconhecido como um filho da lei e recebera a consagração como cidadão de Israel. Então, para todos os efeitos, Jesus era um homem, né? Um cidadão de Israel, um homem. E ainda assim, a sua mãe, mais do que levemente, o repreendia perante todo o povo reunido, bem no meio do esforço mais sério e sublime da sua jovem vida. Aguarda um momentinho. Desculpa, pessoal, veio uma tosse séria aqui. Bom, então, Jesus estava naquele momento, né?
mais sublime da sua vida, que era ele teve a oportunidade de poder falar acerca do que ele pensava sobre a prece, sobre a adoração. Então, naquele momento ali de grandeza, né, de repente, o negócio desabou, conduzindo a um fim inglório. Assim, uma das maiores oportunidades que jamais lhe seriam concedidas para atuar como instrutor da verdade. O primeiro momento que ele teve na sua vida de ali ser um instrutor da verdade, fazer o trabalho que ele veio para fazer, né, como filho de Deus. E aí a sua mãe aparece, né, e corta ele no meio da sua palavra ali. E ele, sendo já um homem, não pela lei, né, não era correto que uma mulher se dirigisse a um homem, mesmo que fosse filho dela, mas ele já era um cidadão consagrado de Israel. Então, sua mãe, mais do que levemente, o repreendia perante todo o povo reunido, bem no meio do esforço mais sério e sublime da sua jovem vida, conduzindo a um fim inglório. Assim, uma das maiores oportunidades que jamais lhe seriam concedidas para atuar como instrutor da verdade, um pregador da retidão, um revelador do caráter amoroso do seu Pai no céu. Mas o jovem mostrou estar à altura das circunstâncias. Se levardes em justa consideração todos os fatores que se combinaram para criar essa situação, estareis mais bem preparados para penetrar a sabedoria da resposta do jovem à censura sem intenção da sua mãe. Depois de pensar por um momento, Jesus respondeu à sua mãe, dizendo: Por que me procuraste por tanto tempo? Não devias esperar encontrar-me na casa de meu pai, já que é chegado o momento em que devo cuidar dos assuntos do meu pai? Foi incrível, né? Sua resposta desarmou sua mãe naturalmente. Todos ficaram surpreendidos com a maneira do jovem falar. Silenciosamente foram se retirando e deixaram-no de pé, sozinho, com seus pais. Em breve, o jovem rapaz aliviou a todos os três de um embaraço, dizendo calmamente: Ora, meus pais, ninguém fez nada senão aquilo que supunha ser o melhor. O nosso Pai nos céus determinou essas coisas. Voltemos para casa. Bom, pessoal, me dê só um minutinho aqui, deixa eu pegar um copo d'água, porque realmente eu estou com a voz muito ruim. Mas aproveitem aí para discutirem o tema, eu já volto. Só um minutinho. Tá. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre o texto? Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Oi, Ana, tudo legal? Que bom Tudo vê-la. jóia. Eu sou a Ana, né? Leitora faz um tempo já do livro de Urântia e já estou lendo a segunda vez ele, capa a capa, eu acho muito bonito. E essa é uma das partes que eu mais gosto do livro, né? Toda essa percepção de Jesus, mesmo novinho, diante de toda a situação de Jerusalém. E a resposta dele para os pais, assim, eu falo, gente, é incrível como que funciona a mente já desde novo, né? E a reverência no fim, né? Depois, quando ele volta para os pais, ele volta para Jerusalém e fala até... Eu não sei se o Neemias... Na verdade, eu não prestei atenção se o Neemias falou essa parte, mas ela é bem bonita. Que ele faz essa reverência para Jerusalém e promete salvar, né, o povo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual que é? Deixa eu ver se eu Ele acha acho. que ele vai falar na sequência. Ele Ah, comentou alguma coisa. Isso. spoiler! Desculpa. Isso. Olha o spoiler. Não é Ai, porque
Desculpa, mas Acho que quando eles estão saindo de Jerusalém, né, para voltar para Nazaré, acho que tem essa cena aí que você está comentando. Se eu não me engano, Isso. é a mesma coisa. Maravilhosa essa parte. É muito legal, emocionante. Bom, vamos lá. Peço desculpas, mas minha voz está querendo falhar. Imagina. Ai, ai. Bom, então, partiram em silêncio, chegando em Jericó para passar a noite. Apenas uma vez eles pararam, e foi no cume do Monte das Oliveiras, quando o jovem levantou o seu bastão para o alto e, agitando o corpo, da cabeça aos pés, sob a onda de uma intensa emoção, disse: Ó Jerusalém, Jerusalém e seus habitantes, que escravos sois, subservientes ao jugo romano e vítimas das vossas próprias tradições. Mas eu voltarei para purificar o templo e para libertar o meu povo dessa servidão. Eu creio que tenha sido esse o texto, né? Você comentou, Ana? Durante os 3 dias de viagem a Nazaré, Jesus pouco falou. E os seus pais pouco disseram na sua presença. Ficaram realmente sem entender a conduta do seu primogênito, mas guardaram nos seus corações o que ele dissera, ainda que não pudessem compreender plenamente o significado daquilo. Ao chegarem em casa, Jesus fez uma breve declaração aos seus pais, assegurando a sua afeição por eles e deixando implícito que não havia nada a temer, pois ele não daria de novo oportunidade para que sofressem ansiedades em consequência da sua conduta. Eu creio que depois Jesus deve ter pensado sobre isso, né? Por mais que ele estivesse ali fazendo a vontade do Pai, mas em algum momento ele deve ter parado para pensar todo o sofrimento, né, que os pais passaram procurando por ele, né? 4 dias ali naquele desespero, sem saber onde o filho estava, uma cidade tão grande, é como eu imagino assim, como você viajar para a capital do seu estado, né? Você vai para aquela cidade grande e aí de repente você perde seu filho numa cidade grande. Eles vinham de Nazaré, uma cidade onde todos se conheciam, de repente eles estão em Jerusalém, a capital, gente do mundo, vários lugares do mundo, e aí de repente eles perdem o filho ali. Então imagina o desespero deles, né, procurando por Jesus por 4 dias. Então Jesus disse a eles, né, que Jesus deve ter pensado sobre isso, né? E concluiu essa declaração significativa dizendo: Embora eu deva cumprir a vontade do meu Pai no céu, eu serei também obediente ao meu Pai na terra. Aguardarei a minha hora. Moacir, você levantou a mão, pode falar. Meu Neemias, eu tenho uma dúvida aí, talvez é falta de informação ou de leitura minha. Jesus já tinha algum irmão nessa época, ele com 13 anos, quase? Sim, sim, tinha. E aí José e Maria e ele estavam sós. Então, os irmãos que deveriam ter uma menor idade estavam... Eu não entendi isso aí. Não sei se foi, isso aí consta no livro de Branco. Sim, Jesus tinha irmãos já, mas nessa viagem que eles fizeram a Jerusalém, só foi José, Maria e Jesus. O livro não fala com quem que ficaram os irmãos, mas eles ficaram em Nazaré, né? Aos cuidados de alguém. Eles eram muito pequenos, né? Daí, por isso que gerou uma A certa dúvida. diferença de Tiago para Jesus, se não me falha a memória, é de 4 anos. Então, Tiago, que era o mais velho, tinha 8, né? 8 para 9, alguma coisa assim. É só para título de informação. Mas a família de Jesus tinha outros parentes em Nazaré. Tanto que fala que quando eles voltaram do Egito, a casa estava sendo habitada, acho que por um irmão de José, se eu não me engano. Então Jesus tinha tio lá em Nazaré. E é possível que os outros filhos tenham ficado aos cuidados de alguém da família, né? O livro não me lembro do livro mencionar isso. E também não fala que eles tenham levado
as outras crianças, né? Dá a entender que eles estavam só com Jesus. Só menciona Jesus. Positivo, obrigado. Lembra de alguma coisa, Henrique, que fala sobre isso? Não, não me vem à memória nada. Até porque pela idade só Jesus mesmo poderia estar lá, né? Na Páscoa, que tinha uma isso. idade para estar lá. Sim, Acho que ficou com a família. Jesus já tinha vários irmãos nessa época, só não tinham nascido ainda, se não me falha a memória, Amós e Ruth. Então, já tinha nessa época 6 irmãos, né? E todos eram muito pequenos. O mais velho, como Neemias falou, era o Tiago, que tinha 4 anos de diferença com Jesus. O livro não faz nenhuma referência a quem ficou cuidando dessas crianças. Mas, como a Sueli levantou aí também, mesmo que eles quisessem, seria uma viagem inútil para essas crianças, porque elas não poderiam participar da Páscoa, teriam que ficar ali em algum lugar sendo obrigada por alguém. Para uma viagem longa e cansativa dessa não fazia sentido. Então, embora o livro não diga nada, com certeza essas crianças ficaram aos cuidados de alguém, ou da família, ou de amigos, talvez até compartilhado, não sei. Mas, no final das contas, era assim um período longo, longe desses filhos, porque entre ida e volta e o tempo que eles ficaram ali, eles passaram aproximadamente 12 ou 13 dias, talvez um pouquinho mais. Então, um tempo longe para ficar longe das crianças, um tempo longo. Mas não tem nenhuma explicação no livro a esse respeito. Muito bom. Obrigado, Henrique. Nada. Mais alguém gostaria de participar? Desculpe por chegar atrasado aqui, cuidando do som. Imagina. Então Jesus disse: olha, embora eu deva cumprir a vontade do meu Pai no céu, eu serei também obediente ao meu Pai na terra. Aguardarei a minha hora. Embora na sua mente, por muitas vezes, Jesus chegasse a recusar a consentir nos esforços bem intencionados, mas mal orientados dos seus pais, não aceitando que eles ditassem o andamento do seu pensamento, nem que estabelecessem o plano do seu trabalho na terra, ainda assim, de um modo totalmente consistente com a sua dedicação a fazer a vontade de seu Pai do paraíso, ele conformou-se com toda a graça aos desejos de seu pai terreno e aos costumes da sua família na carne. E mesmo nas coisas em que não podia consentir, tudo de possível ele faria para conformar-se. Ele era um artista na questão do ajustamento da sua dedicação ao dever para com as suas obrigações de lealdade à família e serviço ao semelhante. José ficara confuso, mas Maria, refletindo sobre essas experiências, ficou confortada, finalmente, considerando aquela elocução no Monte das Oliveiras como sendo profética na missão messiânica do filho dela como libertador de Israel. Então, Maria, que tinha essa esperança, né, que Jesus fosse o libertador de Israel, ela tinha um pensamento de que ele fosse um libertador político, que ele restabeleceria o trono de Davi. E quando ela ouviu Jesus ali no Monte das Oliveiras dizendo: eu voltarei para libertar-vos, então ela associou diretamente a isso, né? Ela se pôs a trabalhar com energia renovada para orientar os pensamentos de Jesus nos canais patrióticos e nacionalistas, e recorreu aos esforços do seu irmão, o tio favorito de Jesus. E de vários outros modos, a mãe de Jesus dedicou-se à tarefa de preparar o seu primeiro filho para assumir a liderança daqueles que iriam restaurar o trono de Davi, retirando para sempre aquele povo da servidão política e do jugo dos gentios.
Essa era, né, essa visão de Maria. Bom, encerramos então o capítulo, documento 125, né, que é a viagem de Jesus a Jerusalém. Eu agradeço, né, a participação de todos. Infelizmente, eu não vou poder compartilhar com vocês os exercícios, porque eu não tive tempo hábil para colocá-los na plataforma, mas eu pretendo colocá-los ainda hoje, então espero que todos entrem lá e resolvam. Está tudo facinho, tudo fácil de resolver. Tá bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Queria comentar, primeiro dizer obrigada pela excelente aula, gratidão, muito bom. E também o que me impressionou foi, assim, como Jesus, quando ele recebeu aquela mensagem, né, daquele enviado parece que foi de Salvington, né? Ele recebeu a visita de um ser celestial. Isso, esse ser celestial, como ele levou a sério, né? Que a tarefa dele era meio que assim reformular toda aquela crença. Ele via com tristeza tudo aquilo. Ele já teve ali no início, né? Quando ele chegou no Monte das Oliveiras, que ele viu, depois quando ele viu o templo de perto, teve assim uma grande tristeza, um grande choque. Então ele viu que essa era uma missão. Ele viu várias coisas erradas ali. Então ele já viu que já fez o plano dele, o que ele iria fazer. E ele ficou assim tão, porque por várias vezes fala, né, que ele ia orar, que no primeiro dia, depois de falar com os sacerdotes, ele meditava muito e orava, e esqueceu até eu não sei, ele ficou tão encantado com o templo, porque encantado no sentido de ele estava muito ansioso por conhecer, mas ao mesmo tempo ele via que a missão dele era fazer alguma coisa para libertar o povo ali já, né? E a impressão que dá, né, é que ele já começou a missão dele, começou, independente. Eu acho que ele achava que ele devia ficar ali, que ele já era um homem, um adulto, né? Que ele podia, não sei, acho até sobreviver ali, dá a impressão que ele queria ficar em Jerusalém mesmo, né? Não queria mais voltar para Nazaré. E os pais foram e ele continuou ali. A impressão que eu tenho, sabe? É que ele já queria ali, ou aproveitar daquilo, ele ficou tão assim. Eu não sei, eu me ponho no lugar, assim, você querer tanto conhecer um lugar e ter com quem falar sobre assuntos, porque ele era assim, ele só tinha ali Nazaré, e a sinagoga de Nazaré. Imagine, é como se você tivesse tanto conhecimento e quisesse compartilhar com pessoas que realmente pudessem te ajudar naquilo, né, naquele conhecimento. E ele quis ajudar ali, não sei, achei muito legal. E me veio isso, né, que essa era a missão dele, por isso ele não se preocupou com o pai, com a mãe, porque ele já era um adulto, né? Para ele ali, ele já era um adulto consagrado e tinha o direito de estar ali, e independente dos pais. Eu acho que é assim que eles são criados, tenho a impressão. Então, a gente acha que uma criança de 12 anos, né, o que estaria, mas ele já se considerava um adulto. E perante a sociedade, ele era um adulto mesmo, né? Obrigado, Lilian. Henrique? Oi, Neemias. Obrigado por ter preparado esse estudo. Muito legal. Acho que é um dos estudos mais importantes sobre a vida de Jesus, que nos ajudam a compreender as dificuldades e os dilemas que Jesus viveu entre nós. O que me chamou mais atenção nesse documento
foi justamente a maneira como Jesus buscou conduzir as suas divergências com relação à legislação judaica e à religião judaica. Então, sim, ele se considerava um libertador, mas não um libertador que os judeus pensavam que ia ser o salvador de libertar o povo judeu do jugo dos romanos. Ele se julgava um libertador de libertar o povo judeu do jugo deles mesmos. Então, eu acho que esse é um grande exemplo da vida de Jesus para todos nós, para a gente perceber como algumas vezes nós temos que nos adaptar, não é aceitar, não é concordar, nos adaptar a aqueles hábitos e costumes dos povos, e não adianta entrar em confronto direto. Você tem que se adaptar àquele meio ambiente e, aos pouquinhos, tentando jogar água limpa no balde para ver se o pessoal acorda. Então, eu acho impressionante como Jesus, com 12 anos, lidava com todos esses conflitos que ocorriam na sua mente, sem se deixar perder e sem perder o ânimo no futuro da sua vida. Então, é um documento que vale a pena todos nós refletirmos bastante sobre ele, porque ele dá a dimensão da personalidade de Jesus entre nós e claramente mostra que Jesus não veio para mudar as leis, para mudar as regras do jogo, mudar a política, mudar a economia. O que ele queria é que todo mundo fosse livre, mas livre por aceitar e reconhecer o nosso Pai universal e aceitar as irmandades dos homens. Portanto, livre de todos aqueles hábitos com coisas pré-concebidas, de costumes que eles tinham que seguir, que, na verdade, não levam ninguém até o nosso Pai no paraíso. Então, tem vários documentos no livro de Urântia que fazem referência a essa atitude de como nós devemos nos comportar com relação ao meio ambiente em que nós vivemos. Então, o trabalho de Jesus era um trabalho espiritual e ele tinha plena consciência disso. E ele sabia que não ia ser argumentando e discutindo com a sua família ou com os vizinhos que ele ia conseguir desenvolver esse trabalho espiritual. E até mesmo por conta disso, ele rejeitava a ideia de participar da escola avançada de rabinos em Jerusalém, que seu pai tanto lutou para colocar ali junto com o rabino Chazan de Nazaré, e ele não se interessava nem um pouco por isso. E é muito claro que ele não poderia se interessar, porque, na verdade, tudo aquilo conflitava com as ideias dele. E essa visita lá no templo só veio ratificar a escravidão do povo judeu a essa lei e ordem estabelecida com fundamentos de base religiosa, mas tão pouco voltadas para o aspecto espiritual e para o reconhecimento do nosso Pai. Então, eu acho que é muito importante a gente experimentar e sentir essa experiência de Jesus e pensar como nós, no nosso dia a dia, podemos nos adequar de uma maneira tolerante às dificuldades que nós encontramos no dia a dia
e que nós não sabemos, nós não concordamos, mas que nós sabemos que estão arraigados na mente do povo, dos nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares. Então, não nos cabe ficar argumentando sobre o erro da visão deles. Nos cabe, como Jesus fez, tentar ajustar a nossa vida a essa realidade e ao mesmo tempo, tentar mostrar, né, trazer à luz aquele que é o verdadeiro ensinamento dele, sem contrariar diretamente ou conflitar diretamente, confrontar diretamente as pessoas com quem ele se relacionava. Então, é uma maturidade gigantesca de Jesus e um trabalho de retidão, o exercício da fé combinado com retidão. Eu acho que é um grande exemplo para todos nós. Eu me inspiro muito nesse estudo aí e agradeço ao Neemias por ter preparado esse trabalho. Desculpem, eu falei bastante, mas eu acho que é um momento de reflexão importante para todos nós. Nós temos uma tarefa gigantesca à nossa frente e, queira ou não queira, as mudanças do mundo dependem de nós. De nós quem? Daqueles que encontraram a Deus e carregam a Deus no seu coração. Então, pode parecer pouco, mas é esse trabalho de formiguinha de cada um de nós que pode ajudar a transformar o mundo e ajudar os reveladores e os seres celestiais a nos conduzirem no seu trabalho difícil de tentar nos conduzir sem poder diretamente se comunicar com a gente. Então, mais uma vez, inspirar-nos em Jesus. Nós não vamos ser Deus, não vamos ser Jesus, mas essa inspiração do respeito, da tolerância, da habilidade em conduzir as coisas e, ao mesmo tempo, trazer a boa nova do reino de Deus, é que deve ser a nossa inspiração. Muito legal. Obrigado, Neemias. Obrigado, Henrique. Excelente complementação aí. Muito obrigado. Daniela? Então, eu tive um grande ensinamento, assim, dessa última parte, assim, que na minha percepção que eu aprendi foi assim, que Jesus ensinou pra gente uma diferença bem nítida entre ser uma pessoa afrontosa e uma pessoa confrontosa. Quando a Maria chegou e tudo, argumentou lá, foi atrás dele, ele não teve uma reação que não fosse com uma pergunta. Ele perguntou para ela se, porque tá me procurando aqui, não estava combinado aquilo e tal. Ele não confrontou ela, ele usou uma pergunta. E é interessante que ele sempre dá esses ensinamentos de não confrontar, não afrontar, né? Não afrontar essa palavra. Ele faz um confronto para a pessoa, né? Ele usa de uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, uma inteligência que a gente pode aplicar nos nossos comportamentos, nas nossas reações no dia a dia. Então, ele devolveu com uma pergunta que, inclusive, quando ele estava voltando com os pais, a Maria e o José nem tocaram no assunto. Eles ficaram calados, porque aquela pergunta que ele fez foi que fez eles entrarem numa reflexão mais profunda sobre a atitude deles. É tão diferente você estar no meio de pessoas que acreditam em você, como quando ele estava rodeado dos apóstolos, que acreditavam nele e tudo, dele estar num ambiente que tem pessoas que desacreditavam nele, como os próprios pais. Assim, é um desafio imenso para você seguir um propósito, quando com a pessoa que você mais convive, a pessoa que está lá todo o tempo contigo, ela não te apoia nas ideias. É isso. Obrigada pela oportunidade de falar. Obrigado, Daniela. Vamos lá, pessoal. Mais alguém gostaria de fazer um comentário?
contribuir com algo? Eu gostaria, Neemias, veja bem, naquela época, nas imediações, né, Jesus, com 12 anos, ele ainda visitou só aqueles locais, né? Depois, como a Daniela falou, aí foi a vida dele inteira, né? Ele percorreu vários lugares, e tem muitas histórias onde Jesus esteve. Mas eu, cá com meus botões, eu, Daniela, fico imaginando assim, a população daquela época no mundo, a filosofia daquela época no mundo. E hoje, como eu falei assim, cá com meus botões, eu fico imaginando o Messias, como diz o povo judaico, né? Vir agora. O que ele faria? Iria nas grandes instituições, como no Vaticano. Estou fazendo uma comparação com a sinagoga, onde ele foi lá, né? Pregar com 12 anos. Olha, eu acho que seria uma situação terrível, né? Mas, emendando com isso, Neemias, um dia desse eu ouvi um rabino falar que esse Messias, porque os judeus estão no ano 5.000 e não sei quanto já, né? É que esse Messias, na grande verdade, não seria uma pessoa, e sim uma pacificação no nosso mundo, né? E isso talvez venha a transcorrer para mais de 500 anos para frente ainda, né? Então, quando eles falam, e existem várias ramificações do judaísmo, né? Nem todos pensam dessa forma, que o Messias virá, ou o Jesus virá. Na grande verdade, não seria um ser humano que viria aqui querer catequizar o mundo da forma que está hoje. Isso seria uma coisa impossível, não teria condições, né? Agora, o homem teria que se educar, chegar ao ponto do qual essa pessoa que eu ouvi falar, que é um rabino, falou que esse Messias seria um momento, né, de pacificação no mundo, que não vai ser agora, não. E que isso vai demorar muito ainda. É só um comentário, assim, para a gente fazer uma comparação do que era o mundo naquela época e nós como estamos vendo ele hoje e vendo um Messias aqui, ó, querendo salvar o mundo. Impossível no momento. Só isso. Muito obrigado, Marcelo. Isso complementa aquela pergunta que o Helder tinha feito, né? E como eu disse, eu realmente não sabia. E a sua participação complementa esse tema de que realmente esse conceito que eles tinham de Messias, isso mudou ao longo do tempo, né? Naturalmente que mudaria. E isso complementa aquilo que a gente estava conversando antes. Bom, pessoal, então é isso, né? Muito obrigado a todos. Só falando, né, que hoje foi a nossa última aula, né, Lilian, desse ano. Estão todos de férias. A gente volta dia 7 de fevereiro. Deixa eu ver se é isso mesmo. 7 de fevereiro. Por aí. É isso, né? 7 de Isso. fevereiro a gente retoma. Então, boas férias, bom descanso a todos. A gente E continua se obrigado. vendo lá no grupo do WhatsApp. Isso. Aí. Gratidão, Neemias, gratidão, pessoal, boas festas, Feliz Boas Natal cristão para todo mundo. Isso. Boas Tudo Bom é bom. festas a poder todos. comemorar Natal 2 vezes no ano, né? Ninguém mais. Isso que é melhor. Isso que é a melhor parte. Gratidão, gente querida. Olá, Um pessoal. abraço, Boa obrigada. noite a todos. Beijo, Obrigada a beijo. todos. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Tchau, Feliz tchau. Natal. Tchau. Boa noite, boa noite. Feliz Natal. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite a todos e boas Boa noite. festas a todo mundo. Festas. Isso aí. Obrigada, tchau. igualmente. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.